Pessoal da torcida tricolor, estamos começando mais um Visitante e agora a gente vai falar do Barradão, mas antes de falar de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que esse vídeo é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que OneFootball, que é o melhor aplicativo para acompanhar esse embolado Campeonato Brasileiro em que o São Paulo brigava por título, hoje briga para ficar ali na zona, mas enfim, a gente não vai falar de futebol, a gente vai falar apenas como é ir ao estádio e que como fazer, né, para chegar lá, mas se você quiser saber tudo de futebol, você baixa o aplicativo aqui na descrição. é bom para nas do viagens também, site. Acompanhando os outros jogos e secando Porque, as outras. porque Campeonato Brasileiro, todos os jogos importam. Quem fala que não gosta de ponto corrido, eu realmente tenho dificuldades de entender. Então, vamos falar do Barradão. Primeiro, periculosidade. Baixa, muito baixa, quase nenhuma, né? Inclusive a entrada do setor do São Paulo é até meio familiar. Até meio misturada. Você entra lá, entra o cara do São Paulo, do seu lado da catraca tá entrando o cara do Vitória, então é sossegado lá, a bilheteria é na frente do estádio. O estádio não é uma região muito bonita, né, de tudo que tem em Salvador. O estádio não é uma região muito bonita. Se não me engano, ele foi construído em cima de um aterro sanitário. O Barradão foi construído em cima de um aterro. Tem um salvo engano aí, tá, gente? Mas depois, então, fica salvo aí a engano, curiosidade, né? Procurem lá provável, na Wikipedia, qualquer coisa. Super a gente confiável, não vai procurar aqui, a Wikipedia não é nada confiável. Mas assim, o que o Gabriel fala aqui, que Salvador é uma cidade linda, ao contrário de você não ser tão fã do Rio. Salvador é uma cidade linda, né? Ela tem 3 cidades lá dentro. Por isso que eu acho bem legal. Uma cidade que parece aquela parte ali do Pelourinho, que parece uma cidade antiga, tipo Minas, assim. Aí tem uma parte que é metrópole, que é tipo São Paulo, e tem uma parte que é praia, que é tipo Rio. E aí você juntou os 3 e eles conseguiram achar um lugar feio pra colocar o estádio. Que beleza. Sim, horrível. Top. E assim, pra quem... Eu saio de São Paulo, a maioria das pessoas que acho que vão viajar pra esse jogo saem de São Paulo. O aeroporto fica a 14 quilômetros do Barradão. A Vives derrubou alguma coisa aqui. Isso foi legal, apareceu metade do braço dela, mas tudo bem. Que várzea, momento várzea. Fica a 14 km do Barradão. Existe um ônibus, ou alguns ônibus, que te levam do aeroporto para o Barradão. Qual que é o problema? Demora, são 14 km. Se você for chegar sem um horário muito flexível, é melhor você pegar um táxi e ir por você. Vai dar uns 20, 25 reais, alguma coisa assim. Lembrando que qualquer desses veículos que você tome, carro ou algum veículo de carona, você pode compartilhar com alguém ali, né? Sim. Você vai verificar, pô, você tá com a camisa do São Paulo, tá indo pro estádio e vamos, mas enfim. É difícil o cara já ir com a camisa. Lá é até comum, na verdade os São Paulinos ficam lá tomando cerveja e refrigerante, lá tudo na entrada Bahia, da frente. Né? A Bahia é outro planeta. Eu morei 2 anos na Bahia, morei 2 anos em Barreiras, é outro planeta. A cultura da galera é muito da cerveja, a cerveja de rua, né? Aliás, mas nem é aquela cerveja de barzinho, de pub, não. Os caras gostam de cerveja de rua. Até porque ali em volta também não tem muita coisa. A chegada pro estádio, nessa que é a parte da frente, que é onde inclusive entra a torcida do São Paulo, é apenas uma avenida que leva pro estádio. Uma avenida. Então, se o estádio estiver lotado, ou se ele estiver minimamente cheio, também não precisa estar lotadaço, se ele estiver quase lotado, a saída é um inferno de gente. É tudo congestionado, o táxi que você chama não vai chegar nunca, porque o trânsito não se movimenta, porque é um acesso apenas, é um escoamento, é um. Então, gente, já fica a dica. Acabou o jogo, espera. Eu sempre prefiro nessas situações, senta ali, na maioria das vezes, toma a polícia uma já cerveja. Faz você esperar de qualquer jeito. Já obriga, né? Sim. Mas espera o estádio esvaziar, porque assim, eu penso que quem vai em jogo já tem que começar, e para isso servem esses vídeos, a ficar calejado. Então, calejado, primeiro em planejar a viagem, planejar como é que vai ser sua alimentação. O Gabriel dá dicas, mas ele dá aquelas dicas do tipo, leva um salgado e você passar o dia inteiro com salgado, porque ele vai no nível hardcore. Mas quem não for no nível hardcore, já planeja como é que vai ser sua alimentação e tal. E pensa assim, eu preciso de tempo, porque tempo e paciência, né? Quando acabar o jogo, é melhor esperar a galera ir embora, esperar ali, tomar uma cerveja ou outra. Eu não faço isso. Eu prefiro ir embora logo assim que libera. Principalmente se o resultado é adverso. Se o resultado é adverso, eu também não gosto de ficar lá num lugar que eu também não conheço tanto, ficar lá meio que patetando. Ainda mais, por exemplo, se o time mandante perde e o São Paulo ganha. Que é muito bom, mas é ruim pro... Na maioria das vezes, pra ir embora, na maioria dos lugares pra ir embora, é um problema. Eu só tive no Barradão uma vez, o São Paulo perdeu, então a saída foi ok, porque os mandantes não estavam nem aí pra gente. Só que se você for a pé, se você não alugar carro nem nada, for de táxi, assim que a polícia liberar,
eu recomendo que você vá tentando seguir o fluxo a pé o máximo que você puder, até que você chegue no lugar em que você consiga chamar um táxi. A rua é muito grande, sim? É uma avenidona que vai indo embora, e como só tem um lugar de acesso, o trânsito fica insuportável. Não faço a menor ideia em termos de quilômetros. Mas se você for andando, dá o quê? Uns 20 minutos, meia hora? Deve dar uma meia horinha de caminhada assim pra longe do trânsito. E o que é uma tranquila. O que pode ser uma boa ideia para quem não quer esperar, Sim. já pega teu rumo e vai sempre, gente, assim. Por mais que o nível de periculosidade seja pequeno, a gente sempre recomenda até uma questão de respeito. Não é só sua segurança e nem da sua família, mas principalmente do respeito. Você está num lugar que não é o seu, você está numa casa que não é a sua, não vá de camisa. São Paulo, lembra quando a gente foi entrevistar o Pintado? Sim. Né, a gente foi até o Pintado ainda trabalhava no Guarani, ele estava vindo para São Paulo e a gente foi lá para entrevistar ele, e o Gabriel estava de camisa, daí o cara falou, cara, você não vai entrar com essa camisa aqui não. Foi correto, inclusive. Foi correto. Então assim, é isso que a gente fala, isso é respeito. Ah, mas o Guarani, quem é o Guarani interessa quem é ou quem não é, uma outra agremiação, e aqui a gente sempre prega o respeito por todas as agremiações. Mas aí vai andando. Da última vez que eu fui, eu também não conhecia muito bem, foi a primeira vez que eu tinha ido, eu fui andando um pouco, quando eu percebi que ia ser uma longa caminhada e que eu não tinha noção do quanto que era, eu parei numa esquina e peguei um ônibus. Só que eu fiquei preso no trânsito no ônibus. Eu fiquei dentro do ônibus até sair completamente do trânsito e tudo mais. Desci no primeiro ponto, que tinha ali, acho que era uma padaria, não sei, um bar, não sei o que era. Pedi o endereço pro cara e voltei e fui direto pro aeroporto. Que é o que eu farei, inclusive, porque em Porto Alegre, no último visitante, a gente falou que era o visitante que a gente falava que era muito melhor você ir de avião. Esse eu acho que nem dá. Assim, a menos que você tenha muito tempo e muito dinheiro, não dá pra você ir. É uma viagemzinha, pra ir de ônibus, porque assim, dois, sei lá. Eu não sei exatamente se tem algum outro caminho, mas, por exemplo, até Barreiras, onde eu morava, que fica 890 km de Salvador, dava de ônibus 24 horas, de ônibus. De carro eu conseguia fazer em umas 19, então, que eu ia direto, que eu era bem louco, provavelmente né? Você não vai, e até porque você consegue achar passagens mais baratas. Aliás, eu ziquei a minha não ida para Salvador, que no último visitante eu falei que eu não iria. Só que acabou a companhia aérea fazendo uma promoção. Tá? Assim, que fique muito claro, o Gabriel é o cara mais irresponsável. Teve uma promoção, não teve. E assim, gente, quando a gente fala assim, o Gabriel é aquele torcedor, e isso meio que norteia a gente no site. Então, para quem acompanha os outros vídeos, a gente é sempre favorável a galera ir pro estádio. Mas por quê? Porque a gente é assim. A gente vai. Ah, mas o time não ganhou, agora não tá mais disputando. A gente vai. A gente curte futebol, a gente gosta de ver futebol, então a gente sempre recomenda isso. Então toda vez que a gente fala, quem puder ir, vai. A gente não tá falando quem não tem condição, a gente não tá falando que todo mundo tem que ir obrigado a ir. A gente não tá pautando torcida, a gente tá dizendo que, pra nós, é uma experiência sempre boa, independente da fase do time. Claro, quando a fase é ruim, a gente tá cabisbaixo, chateado, irritadiço, a gente fica bem irritado, mas sempre ir, aliás, quando não tem jogo de futebol, você fica naquele comichão, né? Putz, caraca, eu preciso ir, cadê? Tem que voltar, entendeu? Então, assim, isso é uma cultura aí, ver jogo de futebol é uma cultura. E, infelizmente, para alguns torcedores, ela é uma cultura só quando o time tá ganhando. Tem muito torcedor de todos os times, tá? Não é só de São Paulo, mas de todos os times que só vai na boa. Tem aquele torcedor que vai e fica xingando. O Gabriel, mesmo nessa fase, e mesmo sem muito dinheiro, ele responsavelmente vai dormir 2 dias no aeroporto, ele responsavelmente vai apoiar a equipe lá em Salvador, mesmo a equipe não tendo mais praticamente nenhuma chance, não, talvez a matemática ainda tenha, mas teria que acontecer uma tragédia, não tem mais nenhuma chance, mas não é só a questão do título, é a questão do registro histórico, é a questão de você estar lá. É a questão de você acompanhar o time. É que nem gostar de uma banda. Pô, você vai assistir tudo quanto é show que você puder. O futebol é um espetáculo independente da fase, independente de quem são os protagonistas, independente de você gostar do presidente ou do goleiro ou do técnico. E tem mais alguma? Sim, ingresso. Quando eu fui em 2016, o ingresso foi vendido apenas na bilheteria. Em 2017 eles já venderam online. Quando a gente está gravando esse vídeo nesse momento, as vendas não foram abertas ainda. Não sei se vão vender online novamente. De qualquer maneira, para o setor visitante, o ingresso custará R$40. Não é um preço caro. Hoje está mais barato que o ingresso do Morumbi, por exemplo. E o setor do visitante, você fica ali meio... Você fica escanteado, você tem ali a dimensão do campo, você fica para lá do fim do campo, você fica para lá do escanteio,
atrás do gol ali, no escanteio, quase que fora do estádio. É bem estranho o lugar de visitante do Barradão. De qualquer maneira, dá para ver bem o jogo, como é um estádio também bem acanhado, a visão não é longe, ela só é meio torta, porque você está à completa esquerda do na gramado. diagonal. Na diagonal, exatamente. Meio que é parecido com a visão que a gente tem no Morumbi, no setor de imprensa. Na verdade, na diagonal. Só Não que é como se você estendesse a amarela, né, como se o Morumbi fosse quadrado, não redondo, e você estendesse a amarela para fora da bandeira de escanteio. Nossa. Ainda assim, não é das piores visões, não. E eu acho que de resto é isso aí. Para quem for, leve alguma coisa para comer, porque no estádio é caro. Lá, até que as opções de alimentação tem um tiozinho lá no... Não tem acarajé. Não sei. Poderia ter acarajé. Mas tem o tiozinho lá no visitante, se você quiser comer no estádio, tem uma opção de uma bancadinha lá com salgado e afins. E jogo sexta-feira, né? Fica só o registro da novidade. Eu nunca lembro, na verdade, de ter visto um jogo na sexta-feira oficial, né? A gente viu a despedida do Rogério na sexta-feira. Então, gente, quem puder ir, vá e coma lá um acarajé, seja da Dinda, que é a mais famosa, ou da Neuza do Farol, que não tem coentro. Não tem coentro, é muito bom isso, eu não gosto de coentro. Sempre quem quiser ir, faça da maneira... nesse caso que você tem, é praticamente impossível ir de ônibus, faça da maneira que eu fiz. Eu entrei na quarta-feira anterior ao jogo de Porto Alegre, né? O jogo de Porto Alegre foi domingo. Na quarta-feira eu entrava todo dia, eu entrei numa madrugada, a Gol tava com uma promoção, acabamos falando o nome da operadora, muito bom, assim, merchan de graça, né? Da operadora, isso. Operadora é Gol. Isso, a gente vai ligar através do... E tava numa promoção que eu não tinha visto ainda nenhum preço, e aí eu tava num preço acessível, quer dizer, acessível, tava num preço pagável. E Gol é legal, que é o que a gente precisa fazer no jogo. Gente, não, já que a gente falou, vamos fazer o merchan inteiro. E, gente, lembrem-se sempre, caso vocês resolvam comer um acarajé e a mulher perguntar se quer quente e apimentado, tá? E apimentado na Bahia, vai pimenta até no beijo, tá? É uma dica muito importante. Quem morou lá, eu adoro pimenta, mas tem gente que não gosta. Só pra finalizar, se vender online vai ser pelo Futebol Card, já tem lá as informações do jogo, mas ainda não tem as informações se vai ter ingresso para o visitante ou não. Acredito que amanhã, no caso, esse vídeo não sei quando é que vai sair, estamos gravando na terça, acredito que na quarta já tenha aberto para todo mundo, até porque vão faltar apenas 2 dias para o jogo. Para quem conseguir chegar mais cedo ou qualquer coisa assim, vá direto na bilheteria, que não tem muito problema. Quando eu fui, o setor do São Paulo não lotou, mas a fila antes, perto da hora de começar o jogo, já estava grande. Então não deixe para comprar em cima da hora, a menos que você não tenha outra alternativa. E, gente, é isso. Agora a gente vai terminar esse vídeo para gravar a live, que vocês já vão ter assistido a essa altura, e vocês vão ver que a gente está com as mesmas camisas. Eu até tenho outras camisas ali na geladeira, mas o Gabriel não tem, então eu vou, em respeito, ficar com essa mesma. Tá bom? É isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.